Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Já iniciando aí o nosso capítulo 11. Para você que chegou agora, seja bem-vindo ao Clube do Livro, ao Clube da Leoa, às 6 da manhã, onde a gente está sentando à mesa com pessoas que têm a mesma mentalidade que a gente. E estamos estudando aí o livro, o ciclo original do Dr. Fernando Passos, onde ele vai falar bastante sobre esse estilo de alimentação na qual estamos seguindo, no qual estamos inserindo na nossa vida, estamos testando na nossa vida, e já vemos aí uma diferença muito grande em questões físicas, emocionais, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Vamos conversar sobre o capítulo 11, A Indústria do Vício. Estou gostando muito desse livro, assim, está desmistificando muitas coisas. E para você que chegou e quer participar do nosso clube do livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar. Todos os dias estamos aqui às 6 da manhã, lendo esse livro aqui maravilhoso, se conectando, gerando insights, compartilhando aprendizados, e está muito legal. E se você quer aprender e quer ter resultados mais prolongados na sua vida, você tem que estar em ambientes certos. E muitas vezes ambientes certos, físico, é muito desafiador de você poder achar. Então, eu te chamo para o ambiente digital, onde você vai estar sentado com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Então, vamos lá começar o nosso capítulo 11. Para você que chegou aqui, eu sou a Dayana e eu vou ser a host dessa apresentação de hoje, capítulo 11. A indústria do vício. A nutrição humana vai além de apenas atender às necessidades físicas básicas. Ela está intrinsecamente ligada à nossa neurobiologia, proporcionando prazer e satisfação. E é uma pena, mas a indústria alimentícia, ciente desses mecanismos, tem aperfeiçoado estratégias para tomar seus produtos cada vez mais sedutores, tornar seus produtos cada vez mais sedutores, explorando o nosso sistema de recompensa cerebral baseado em dopamina e promovendo o consumo, muitas vezes compulsivo e prejudicial à saúde. Aí aqui tem uma figura muito legal, que é como se a mulher estivesse cheirando ali o açúcar, como se o açúcar fosse uma droga, né? Aí ele fala assim que os efeitos é como se fosse da cocaína, do açúcar refinado, né? Pode viciar até mais que a cocaína. O motivo, os neurônios ativados pelo açúcar são os mesmos ativados pelos entorpecentes. Olha que interessante, gente. Engajada em lobby e propaganda sofisticada, a indústria alimentícia atua para que as regulamentações sejam relaxadas, permitindo assim que essas situações continuem a se intensificar sem uma resposta efetiva das autoridades. Dopamina, o elixir do prazer. A dopamina é um neurotransmissor crucial para o nosso bem-estar e motivação, pois é componente central do sistema de recompensa cerebral. Esse sistema é um conjunto de estruturas cerebrais que rege o sentimento de prazer e gratificação em atividades como beber, comer, relacionar sexualmente. Quando consumimos alimentos saborosos, ocorre liberação de dopamina, interpretada como sensação de prazer e satisfação. O perigo está quando a indústria alimentícia manipula esse sistema por meio de combinação viciante de açúcar, gordura, sal e aditivos químicos em seus produtos. Esse coquetel tem o poder de ativar de maneira acentuada o sistema de recompensa, promovendo uma forte sensação de prazer e gratificação, e assim incentivar o consumo excessivo e até mesmo uma dependência.
Vocês já viram pessoas que, quando fica sem, por exemplo, um açúcar, sem comer, elas até sentem tremor, e elas ficam, eu tô com fome, tô tremendo, eu era assim. Interessante, né? De acordo com estudos recentes, como publicado na revista científica Nature Neuroscience em 2021, o consumo crônico de alimentos com alto teor de açúcar e gordura pode alterar o sistema de recompensa cerebral, diminuir a acessibilidade aos estímulos naturais e gerando uma necessidade crescente de estimulação para experimentar prazer. Estudo em modelos animais, particularmente ratos, tem sido fundamental para a compreensão do papel da dopamina no comportamento alimentar e no vício. Tais pesquisas têm revelado uma semelhança alarmante entre o consumo excessivo de açúcar e o uso de drogas como a cocaína. Uma pesquisa liberada por Lenoy et al., por exemplo, ofereceu a ratos a escolha entre água adoçada com sacarose e cocaína. Surpreendentemente, a maioria dos ratos escolheu água adoçada, mesmo quando as doses de cocaína foram aumentadas. Isso sugere que o açúcar pode ser mais gratificante para o cérebro do que a cocaína. Em estudos semelhantes em Avena et al., os ratos tiveram acesso intermitente a uma solução de açúcar, o que levou ao aumento dos sinais comportamentais e neuroquímicos de dependência. Seus comportamentos foram semelhantes ao de dependentes químicos com ingestão em excesso, consumo aumentado depois da abstinência e resposta comportamental à administração de uma antagonista opioide, que é usado para tratar dependências de drogas. Estudos de imagem cerebral, como aqueles realizados por Johnson e Kenny, demonstram que o consumo excessivo de alimentos com alto teor de açúcar e gordura pode causar mudanças neuroadaptativas no sistema de recompensa dopaminérgica dos ratos, que são semelhantes às observadas em pessoas viciadas em drogas. Os ratos alimentados com dietas ricas em gordura e açúcar tiveram uma redução significativa na densidade de receptores de dopamina D2, no entreado, uma área-chave do sistema de recompensa. Essas pesquisas e muitas outras, portanto, sublinham a semelhança entre o consumo excessivo de açúcar e o uso de droga, particularmente no que diz respeito ao sistema de recompensa dopaminérgico e ao potencial para a dependência. A evolução e o desejo por calorias, a busca por alimento, a evolução e o desejo por calorias. A busca por alimentos de alta densidade calórica é um traço evolutivo profundamente enraizado nos seres humanos, desde os nossos antepassados. Caçadores-coletores que lutavam pela sobrevivência em ambientes no qual a comida era muitas vezes escassa, foram programados para preferir alimentos que fornecessem a maior quantidade de energia. No passado, esse impulso biológico fez sentido. Aqueles capazes de encontrar e consumir mais caloria tinham maior chance de sobreviver e passar seus genes adiante. Os alimentos ricos em gorduras, açúcares, que são densos em caloria, atuam como potentes estimuladores do sistema de recompensa dopaminérgico. Essa reação de recompensa servia de mecanismo de aprendizado, levando o nosso antepassado a repetir o comportamento de busca e consumir esses alimentos. No entanto, no mundo moderno, em que a comida pode ser abundante e muitas vezes altamente processada, essa programação evolutiva corre o risco de ser problemática. A indústria alimentícia, ciente do poder que a dopamina exerce sobre o nosso comportamento alimentar, manipula de modo deliberado seus produtos para maximizar o prazer sensorial, com frequência, a custo do valor nutricional.
Alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, combinados com sabores e texturas atraentes, são concebidos por desencadear uma resposta de dopamina, promovendo o consumo excessivo e, em alguns casos, levando a padrões de comportamento semelhante ao vício. A exposição repetida a esses alimentos supernormais podem resultar em neuroadaptação no sistema de recompensa, como diminuição de densidade dos receptores de dopamina, que são semelhantes à observada em casos de dependência de substância. Essa é uma das razões pela quais a moderação pode se tornar cada vez mais difícil e porque algumas pessoas o hábito de se alimentar corre o risco de se tornar um comportamento compulsivo, apesar das consequências negativas para a saúde. Assim, podemos compreender a ligação entre a dopamina, o sistema de recompensa e a programação evolutiva para buscar alimentos calóricos é crucial para abordar os problemas de saúde pública relacionados à obesidade e aos distúrbios alimentares. Além disso, precisamos considerar como a indústria alimentícia manipula os sistemas a fim de promover o consumo excessivo e desenvolver estratégia para mitigar tais efeitos. O alvo, dopamina e o sistema de recompensa. Nas últimas décadas, a indústria alimentícia aprimorou sua estratégia para maximizar o consumo dos seus produtos. E um dos principais alvos dessa estratégia é a dopamina, neurotransmissor fundamental para o sistema de recompensa cerebral. Esse sistema é um complexo de circuitos neurais que desencadeia sentimento de prazer, recompensa, quando realizamos atividades que promovem a sobrevivência e reprodução, como comer, beber, ter relações sexuais, como abordado nessas páginas. Ele é governado pela ação de dopamina liberada durante a execução dessas atividades. É isso que gera a sensação de prazer e satisfação, além de servir de reforço positivo, incentivando o comportamento que a desencadeou. A dopamina, atuando como um mensageiro químico, transmite informação entre as células nervosas no cérebro, o que resulta na ativação de certas áreas do sistema nervoso central. O estímulo à liberação de dopamina associada à ingestão de alimentos saborosos e agradáveis torna-se um dos principais motivadores de nosso comportamento alimentar e é uma razão pela qual alguns alimentos podem se tornar altamente desejáveis, como visto anteriormente. De acordo com um estudo de Volkow, o consumo crônico de alimentos ricos em açúcar e gordura pode levar a alterações neuroadaptativas no sistema de recompensa, tais como redução de sensibilidade à dopamina, aumentando a necessidade de estímulo para sentir o mesmo nível de prazer. Vale ressaltar que o prazer associado à alimentação e ativação do sistema de recompensa são aspectos normais e saudáveis da nossa relação com a comida. O problema surge quando a indústria alimentícia explora e manipula esses sistemas para promover o consumo excessivo, o que pode levar a consequências adversas para a saúde. Por isso é crucial manter uma alimentação balanceada e consciente, limitando a ingestão de alimentos ultraprocessados e priorizando uma dieta rica em alimentos naturais e nutritivos. Aí a gente aqui tem um monte de alimentos ultraprocessados comuns em glutamato monossódico, que é um ingrediente que a gente deve evitar, que é químico e que gera essa sensação de dopamina, né? E esse glutamato monossódio, misturado com gordura, com açúcar, com sal, gera uma explosão de sabor na boca, deixando assim, você, por exemplo, você não come um salgadinho, você come
o saco todo. Se deixar, você come mais outros. Por quê? Porque gera essa sensação. O glutamato monossódico e seu potencial viciante, uma ferramenta na indústria alimentícia. Agora a gente vai falar sobre ele. O glutamato monossódico é um realçador de sabor muito utilizado na indústria alimentícia, em decorrência da sua capacidade de intensificar o sabor umami nos alimentos. O umami, considerado o quinto gosto básico, juntamente com doce, salgado, azedo e amargo, é descrito como um sabor profundo e saboroso que pode fazer os alimentos parecer mais satisfatórios e atraentes. A indústria alimentícia tira proveito dessa característica ao adicionar o GMS a uma ampla gama de alimentos processados, incluindo sopa, molhos, refeições prontas, snacks e até mesmo alguns alimentos rotulados como saudável, o que pode aumentar seu apelo de sabor, incentivar seu consumo e causar uma espécie de vício. O mecanismo exato por trás desse efeito viciante ainda é um objeto de pesquisa. No entanto, acredita-se que esteja ligado à maneira como o GNS afeta a neuroquímica do cérebro. O glutamato, que compõe o GNS, é um neurotransmissor excitatório que desempenha um papel crucial no funcionamento normal do sistema nervoso. Quando consumimos em grandes quantidades, pode superestimular os receptores de glutamato no cérebro. Isso, por sua vez, desencadeia a liberação de dopamina, um neurotransmissor do prazer, proporcionando sentimentos de satisfação e recompensa. Esse ciclo de prazer e recompensa pode tornar os alimentos GMS altamente desejáveis, incentivando a repetição de consumo. O GMS é considerado uma excitotoxina, substância química com a qualidade de superestimular as células nervosas, potencialmente causando uma exaustão e eventual morte. A ação excitatória provocada por ele ocorre por meio de estímulos receptores do glutamato. Há relatos de indivíduos que apresentam o que é conhecido como síndrome do restaurante chinês. Eu diminuí aqui a velocidade da minha voz para a gente tentar entender. Assim chamada porque o GMS foi usado com frequência nesses estabelecimentos e os sintomas incluem dores de cabeça, tontura, rubor facial, sudorese e palpitação cardíaca. Apesar desses relatos, a pesquisa é inconclusiva quanto à relação definitiva entre o consumo de GMS e os efeitos adversos. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, por exemplo, concluiu em 2007 que a substância era segura para consumo geral, embora reconhecesse que algumas pessoas podem ser mais sensíveis a ela. Deve-se enfatizar, no entanto, que mais pesquisas são necessárias para entender a relação entre o GMS e o comportamento viciante. Além disso, é importante notar que a resposta a alimentos contendo a substância pode variar de modo significativo de pessoa para pessoa. Dada a prevalência do GMS nos alimentos processados e seu potencial papel na promoção de comportamento de consumo excessivo, é prudente monitorar a ingestão desse aditivo alimentar, optar por uma dieta rica em alimentos secos e minimamente processados, e é uma maneira eficaz de fazer isso. Ao longo desse capítulo, exploramos o complexo terreno das interações entre alimentos processados, nosso cérebro, e o efeito potencialmente viciante que eles podem ter.
Descobrimos que os alimentos ricos em açúcar, gordura, sal e aditivos, como glutamato monossódio, são projetados para excitar nosso centro de recompensa do cérebro, produzindo sentimentos de prazer e bem-estar, e incentivamos a voltar para mais. Vimos também que a disponibilidade onipresente desses alimentos, reforçada por embalagens atraentes, ampla distribuição e campanhas publicitárias eficazes, torna quase irreversível a tentação de consumi-los. Independente de nossa necessidade nutricional ou desejo consciente, no entanto, a luz brilha com mais intensidade quando a escuridão é mais profunda. Ao entender os truques e táticas que a indústria alimentícia utiliza para nos viciar em seus produtos, podemos começar a resistir a essa influência e tomar decisões alimentares mais informadas e conscientes. A adoção de uma alimentação mais equilibrada e rica em alimentos naturais e minimamente processados é um passo crucial nessa jornada. O caminho para uma alimentação mais saudável não é um passeio no parque, e cada pequeno passo nos aproxima do objetivo. Escolher quais alimentos consumir e como essa escolha afeta o corpo e a mente está nas nossas mãos. Com a consciência e determinação e o conhecimento, podemos retomar o controle de nossa alimentação e redefinir a relação que estabelecemos com os alimentos. Em última análise, não se trata de renunciar ao prazer da comida, e sim encontrar prazer na comida que é boa para nós, na satisfação de saber que estamos fazendo escolhas que respeitem e nutrem o corpo, a mente e a alma. Porque, no fim das contas, não é apenas sobre o que comemos, é também sobre como vivemos, amamos e cuidamos de nós mesmos e dos outros. Aí aqui tem uma ampla referência, né, que o doutor deixou abaixo do capítulo. Para não esquecer, a indústria alimentícia utiliza estratégia sofisticada para manipular o sistema de recompensa cerebral, tornando seus produtos sedutores e muitas vezes viciante, enquanto contorna regulamentações por meio do lobby e da propaganda. 2. A dopamina desempenha um papel crucial no comportamento alimentar e a indústria alimentícia utiliza para criar uma forte dependência em produtos ricos em gordura, sal e aditivos químicos, comparável ao caso, alguns casos, ao vício em drogas. 3. Nossa busca ancestral por alimentos calóricos, enraizada na evolução, torna problemática no mundo moderno, em que a comida pode ser encontrada de modo mais abundante e altamente processada, contribuindo para o problema de saúde pública como obesidade. 4. A indústria alimentícia concentra seus esforços em direção à dopamina e o sistema de recompensa cerebral, aprimorando estratégia para maximizar o consumo de seus produtos, muitas vezes a custo da saúde dos seus consumidores. 5. O glutamato monossódico é um realçador de sabor amplamente usado na indústria com o objetivo de intensificar o sabor potencial dos alimentos e promover comportamentos alimentares viciantes. Embora haja debate sobre sua segurança, é importante monitorar a ingestão de GSM e optar por alimentos naturais e minimamente processados como alternativa. Gente, finalizamos aí o capítulo 11 e vocês viram o tanto, assim, o tanto que abriu a nossa mente, né? Hoje em dia, para quem faz compra em supermercado, vocês podem pegar e ler o rótulo, né? Tem muito essa questão do glutamato monossódio em macarrão, skinnies, né, salgadinhos, bolachas, também batata, aquelas batatas que palha, aquelas outras batatas
que eu esqueci o nome, mais rústicas, né? Então, assim, a indústria, a comida de hoje, processada, que a gente vê nas prateleiras, no supermercado, além, né, muito dessa alteração de transgênicos, de ter ali a gordura vegetal, tem essa questão do glutamato monossódio, né? Então, tudo isso foi minimamente pensado, processado para que você, eu e nós ficássemos viciados nesse tipo de alimento. É tanto que quando a gente vai comer, a gente não come uma porção assim de 200 gramas. Se você comprar 1 quilo, você come 1 quilo. Por quê? Porque a cada vez que você come, existe até uma propaganda, né? É impossível comer só um ali do bi, se eu não me engano. Ou seja, você vai comendo e você vai atingir ali aquela reação, aquela dopamina, e aí fica aquele ciclo. Você fica comendo, 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 enquanto não acabar, você não termina. Quando você vê, você sobrecarregou de caloria o seu corpo. A gente sabe agora que aqui, nesse tipo de alimentação, a gente não conta muito caloria, a gente conta saciedade, até porque eu, né? Eu intercalo com jejum, então eu não conto, né, no meu tipo de alimentação, no qual eu como mais a carne, as gorduras, e, e vou variando ali com jejum. Então, eu não conto, mas é muito importante a gente saber sobre o que a gente está comendo, o que a gente está pondo para dentro, tá, gente? E por que que eu falo isso? Porque que o meu canal, ele é um canal que eu não falo de alimentação em si, né? Eu também não falo sobre exercício em si, eu falo num conjunto de coisas, num conjunto de hábitos que me faz cada dia me tornar uma melhor versão. E não tem como falar de você ser uma nova versão sem olhar para exercício, sem olhar para o que você come, porque o que você come determina como que vai ser sua saúde. O que você come determina como vai ser sua produtividade. O que você come vai falar como que você se comporta diante de situações. Então, não tem como falar sobre uma mudança, uma transformação de mente, de corpo e de vida se a gente não olhar para esses pontos. E às vezes a gente sabe muito mais o que está acontecendo lá fora do que sobre o que está acontecendo dentro da gente, sobre o que a gente está comendo, sobre o que a gente está colocando para dentro. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, e é o que eu estou fazendo para mim, aprender cada dia mais e mais sobre como eu posso melhorar e viver uma vida, uma versão melhor, sem precisar ficar gastando rios aí com hospital, com suplemento, com médico, né? Fora, né, o plano que, que eu já pago, no caso, né? Hoje a gente tem um dos melhores planos aqui, porém, porém a gente faz de tudo para não usar, porque é muito ruim. É muito ruim você viver doente, é muito ruim você não ter, viver cansada. Eu estava ali, aí eu estava pensando, gente, eu estou na melhor fase da minha vida, e eu sei, assim, que quando eu estiver lá mais velha, eu vou lembrar. Por que que eu estou na melhor fase da minha vida? Porque antigamente eu vivia com anemia, eu vivia cansada, eu vivia com uma neblina na minha mente. Eu vivia tomando medicação porque eu era asmática. Eu vivia com um monte de problema, sabe? Não, era sempre assim, um mês tranquilo, outro mês eu sentia dores, eu sentia isso, eu sentia aquilo. Até que eu costumo falar que as meninas, as minhas filhas, elas mudaram minha vida e mudaram mesmo. Porque antigamente eu não estava muito aí para as coisas que aconteciam comigo. Eu estava muito aí, assim, para as outras pessoas.
da minha família, né? Então, me preocupava muito, às vezes eu dizia não para mim, sim para os outros. Depois que eu tive minhas filhas, eu comecei a cuidar mais de mim, para que eu tivesse mais energia para cuidar delas. E depois eu entendi que quando eu cuido de mim, automaticamente eu já estou gerando ali nelas, pelo exemplo, né, a, a sede, a vontade, a inspiração delas também cuidarem delas. E aí eu comecei a experimentar coisas que eu nunca vivi na minha vida, que eu nunca vivi, como por exemplo do jejum, da alimentação. E só que antes eu também praticava só em mim. E quando eu vi, nossa, isso aqui está fazendo tão bem para mim, vou aplicar na vida das minhas filhas. Como que foi mudando? Na verdade, assim, eu sempre fui enjoada mesmo com a questão de alimentação delas, sono, mas tinha algumas coisas que eu levava pelo lado tradicional. Por exemplo, minhas filhas têm 10 anos, elas nunca beberam refrigerante, mas já tomou suco. E hoje, estudando, eu sempre falo aqui para elas, mas quando eventualmente aqui em casa eu não compro, mas eventualmente tem uma festinha, elas tomam um suco. Mas aí a gente também aprendeu a comer antes de ir para essas festinhas. E o que acontece? Elas não crianças que gostam assim desses lanchinhos das festas, né? Bolo, salgado, docinho, elas não são. Se vocês colocarem nossa, elas pensam bastante. Mas por quê? Porque eu proíbo? É porque elas veem. É porque elas veem eu estudando. É porque elas veem eu falando, né, lendo alto. É porque elas veem os tipos de conteúdo que eu consumo. E eu gosto de colocar muito à noite, sabe? Então, à noite, elas têm que dormir mesmo, né? Então, normalmente elas vão lá para o sofá. Aí elas ficam ouvindo. E aquilo ali não está entrando de graça na mente delas, não tá, elas não estão ouvindo de graça, está entrando e está gerando transformação também. E elas sabem sobre os tipos né, o tipo de alimentação que eu escolhi, por quê, né? Eu gosto muito de colocar podcast, eu gosto muito de colocar aqueles vídeos, por exemplo, do canal Super Nutridos, para elas verem o efeito do açúcar no corpo, o efeito do salgadinho, como que é feito o miojo, como que é isso, como que é aquilo, e tudo isso vai gerando uma transformação, uma transformação. Inclusive, eu aplico isso também com os meus pets, por exemplo. Eu compro ração, compro, mas eles comem todo dia. Tem dias que eles ficam 2 semanas sem comer ração. Ah, mas o que que eles comem? Eles comem batata, batata doce, eles comem essas carnes bem baratinhas, tipo fígado, coração. Deixo meus pets também em jejum. Por quê? Porque eles já são sêniores. Eles têm 10 anos. E, por exemplo, eu tenho uma Golden e tenho um Cocker. Essa Golden, ela já teve um tumor. E eu sei que ele diminui com jejum, com tipo de alimentação. E a ração é como se fosse o salgadinho. As mesmas doenças que, que estão, né, que são doenças de humanos, estão nos pets. Então, eu faço isso com eles também. Caldo de ossos, eu sempre gosto de fazer o caldo de osso, eu separo uma parte para eles tomarem. Aí, assim, quando não tem jeito, eu vou lá e dou a ração. Mas antes da ração, eu forro o estômago deles, né, com coisas saudáveis. Então, assim, 1, 2 vezes na semana, no máximo, eles comem a ração. O ano passado, os meus pets, assim como eu, assim como meu marido, aqui em casa, todo mundo, tipo assim, mesmo fazendo alimentação saudável, como eu falei para vocês, todo mundo adoeceu. Eu fiquei 2 semanas, assim, de um jeito que eu tossia. Sabe quando você tosse e fica uma coisa presa? E aí eu tive que ir na emergência
para o médico passar, né, uma medicação para poder soltar, e aí lá descobriu que a Dayana, que estava treinando, que estava tomando whey, que estava tomando creatina, que comia os grãos, comia integral, estava com anemia. E eu ficava indignada, como assim? Eu como verde. Aí o médico, ó, esse aqui já tá preocupante. E aí, o que que eu fiz? Entrei na carnívora, entrei nesse estilo de alimentação. Por quê? O ferro dos alimentos vegetais, o meu corpo não estava sendo capaz de absorver. Fora que tudo que eu comia fermentava. Opa, peraí, aí tem um problema. Tudo que eu como, eu fermento. Eu devo estar com algum problema intestinal. Daí minha vida, ela melhorou, dos meus pets, das minhas filhas, do meu marido, muito, muito, muito. Então, você estudar e entender que muitos alimentos, no quais a gente chama de alimento, foram feitos, foram pensados para você ficar viciado, não comer só um, comer dois, comer três. Eu, de vez em quando, pego aqui meu marido, eu queria comer um salgadinho, né? Eu queria comer um salgadinho. Inclusive, vou até mostrar para ele esse capítulo aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse capítulo 11. Amanhã a gente vai falar sobre jejum, que é, nossa, maravilhoso. E falando em jejum, vai ser maravilhoso. É algo que eu pratico há anos. Já fiz um prolongado aí de 8 dias. Também estou buscando fazer um prolongado bem maior. Tem umas amigas, umas colegas que eu acompanho, que fizeram aí 40 dias de prolongado maravilhoso. Já vou dizendo aqui para vocês que jejum não mata, tá? Já vou dizer aqui para vocês que quando você não come, você para de concentrar, né, concentrar a sua defesa e o seu corpo ali, concentrar no estômago, começa a concentrar em outras partes do seu corpo, fora o tanto de benefício que existe, que tem, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 12, jejum. Para você que quer fazer parte do Clube do Livro, vou deixar aqui o link aqui embaixo. Vem para o nosso grupo para você também participar do Clube do Livro, para você também estar em lugares onde pessoas pensam igual a você, onde pessoas estão mudando a vida a partir das suas rotinas, do seu comportamento, do que come, do que vê, do que, né, do que está consumindo. Então, é isso. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.